Olá, potência! Estamos dando início a mais um programa, diálogos que aproximam, vidas que transformam e mais um Pod Grazi. Sua voz tem poder e cada história importa. E hoje nós teremos duas pessoas para serem entrevistadas que eu tenho assim um carinho, um respeito muito grande, uma admiração, que são dois fundadores, né? Eu vejo assim, na verdade o Oswaldo aqui, o Oswaldo Gonçalves é o fundador do Instituto Andes de Sorocaba. Nós temos também a Sabina, sua filha, a qual vem dedicando toda uma vida aos cuidados das pessoas com transtorno do espectro autista, os nossos TEAs de coração. E eu não poderia deixar de não trazer para o Pod Grazi essas duas vozes potentes, que fazem um trabalho assim magnífico há muitos anos, que começou com muito pouco recurso, e pela dedicação, pelo empenho, pelo respeito por vidas, esse trabalho foi sendo ampliado, aprimorado e cada vez mais ganhando qualidade. E hoje nós falamos aí de mais de centenas de famílias, né, que são atendidas pelos núcleos de atendimento do ANDE, o Instituto Despertar, e que servem de modelo para serem utilizados tanto na esfera pública como também no particular. Então, bem-vindos ao Pod Grazi, vocês que me seguem, acompanhem até o fim. Obrigada, Sabina, por estar aqui no nosso programa. Muito obrigada, Oswaldo, por fazer parte hoje desse pod, do nosso diálogo, né, o Pod Grazi. Obrigada pelo convite, Grazi. Muito Imagina. obrigada, é um prazer estar aqui com você. É uma oportunidade também de poder trocar um pouco de experiência, né, e enfim, sempre é uma troca de informação importante, né, Graziela? Exatamente, eu quero que vocês se sintam aqui como vocês estivessem realmente, eu não vou falar a casa, porque eu acredito que vocês passem mais tempo na clínica, nos atendimentos, né, dos atendidos hoje, dentro do instituto e na clínica de vocês, do que na casa, porque eu também passo mais tempo dentro do meu escritório, né, e agora com mais uma função, eleita aí vereadora do município de Salto, nós temos as triplas funções, então a gente passa mais tempo. Então se sintam na clínica de vocês, tá? O espaço aqui está aberto para que realmente a gente possa informar, levar conhecimento e conhecimento real. Informação verdadeiras, porque às vezes fala-se muito sobre o transtorno do espectro autista, mas pessoas que não tiveram vivência. Então nós vamos começar perguntando ao Oswaldo. Quem é o Oswaldo? Porque o Oswaldo também é um homem com deficiência, um pai que resolveu assumir a paternidade de um filho autista, mas fazer com que a vida desse filho se tornasse, cada dia, ele minimizasse as dores e os sofrimentos. Porque um pouco que eu conheço do filho do Oswaldo, né? O Oswaldinho, como eles chamam, é um filho de suporte do autismo nível 3. Então, que exige muito de uma família. E como que a família conseguiu fazer de uma dor inicialmente, a gente sempre fala, né? Eu falo que autismo não é doença, não é mesmo? Mas é uma dor, é uma situação surpresa, é um elemento surpresa dentro de uma família, porque todo mundo quer ter uma vida dentro dos padrões, muitas vezes, né? E aí você se depara, o Oswaldo, acredito que talvez tenha muito a nos ensinar por causa disso. Como que é, né? Um pai se tornar um idealizador e levar esse amor de transformar a vida de um filho, dar autonomia a ele, para outras pessoas. Me conte um pouco. Vamos lá, Oswaldo. Então, na verdade, o que, primeiro direcionando as famílias, né? Ser o pai ou mãe de um autista, um familiar, enfim, uma grande oportunidade, um grande desafio de crescimento, né? No nosso caso, sabe, Grazi, o que a gente inicialmente pactuamos é assim, vamos fazê-lo feliz. Porque a grande maioria das famílias não tem o conhecimento inicial, quando começa é feito o diagnóstico e os caminhos começam. E na época, o Vadão, né, que hoje é Vadão, né, Oswaldinho. Oswaldinho hoje sou eu, ele é Vadão. E começa a procurar realmente oportunidades de trabalho, de tratamento. Conseguimos precocemente o diagnóstico dele. Com 14 meses já foi feito esse diagnóstico. Só que daí veio o desafio, como conseguir esse atendimento? Conseguimos aos 3 anos o atendimento em São Paulo,
mas o trabalho lá não prosperou por causa de questão de custos, né? E daí em 91 nós mudamos para Sorocaba, justamente por causa de autismo, tivemos o do trabalho para ele. E aí ele teve a oportunidade de frequentar a PAI 1 ano, mas na época não tinha essa condição de atendimento. E montamos aí com outras famílias a primeira ONG em Sorocaba para autistas, né? E o Vadão, ele vem no desafio constante de crescimento, evolui bastante, né? Tem um quadro que você bem colocou, ali, o suporte 3, e isso é uma grande oportunidade de crescimento. E o grande, ainda inicialmente, colocando, vamos entender que é uma grande oportunidade de aprendizado. O primeiro desafio que eu vejo é isso, de amadurecimento e depois de fortalecimento de laços, né, de vínculos, e sempre multiplicar isso e levar para as famílias, levar para o conhecimento público, para as polícias públicas, uma discussão mais ampla disso tudo, né? Ótimo. Sabina, um irmão autista, né? Uma diferença de idade de quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Quantas famílias se deparam com a situação? Tem a irmã mais velha, aí nasce o filho, nosso casal, a alegria da família, e aí vem o diagnóstico que o segundo filho é autista. E aí a filha acaba ficando ali, perdendo a atenção, né? Porque os pais acabam se dividindo, dando toda a atenção para o filho que requer um suporte maior. Então, Sabina, conte um pouquinho para nós como que é a irmã mais velha do irmão autista. O que você fez aí nessa vida durante esse período? Na minha infância, lógico que a atenção sempre foi voltada para ele, né, como é esperado. E a família, a gente tem 2 caminhos, né, como tu irmãos. Ou você se revolta porque você perdeu aquela atenção, porque você não tem aquele espaço de prioridade naquela família, né? Ou dividir esse espaço com outro irmão, mas sim, a prioridade é ele. Ou você entra nesse mundo e procura, aceita a família que você veio, né? E acolhe. E pega essa função realmente com o papel de irmã, de acolher, de procurar o melhor, de procurar ajudá-lo dentro do possível. Então, assim, me vem na lembrança, na minha infância, eu tentando integrar ele nas brincadeiras, que as minhas brincadeiras eram brincadeiras convencionais, ele já não aceitava. Então, eu procurava interagir, incluí-lo da melhor forma, de uma forma que ele aceitasse. Foi uma infância muito gostosa, participativa, né? Tanto eu dele na minha, muito presente. Então, assim, é tudo uma adaptação, né? Certo. E como vocês fizeram do limão uma linda, gostosa limonada, né? Eu queria que o Oswaldo falasse um pouco. Oswaldo, ele é vítima da talidomida, que é uma substância, um medicamento que no Brasil, o Oswaldo pode explicar melhor, foi liberado e que causou, as mulheres que utilizaram o medicamento acabaram tendo filhos, né? Alguns nem nasceram, foram natimortos, outros nasceram com deficiência, e o Oswaldo é uma dessas vítimas, que até então, depois das políticas do governo mais progressista, houve uma indenização aos pacientes, às famílias, e a gente está vendo uma situação agora, Oswaldo, aproveitando que eu vou perguntar sobre isso, que é do Zika vírus. Tá? Então, o nosso pod também é informativo, né? O Zika vírus, o governo não tinha feito uma política pública para poder combater, né, a questão do mosquito em determinadas regiões do Brasil. Nós tivemos um grande número de mulheres que foram vítimas, estavam no período de gestação, e que essas crianças nasceram com microcefalia, e que agora, com muita cobrança, uma política nacional, era realmente para ter uma pensão a essas crianças, não para que elas recebessem o benefício do LOAS, porque o LOAS tem critérios. Então, muitas dessas famílias não vão conseguir receber o benefício do BPC, mas poderiam receber essa pensão vitalícia. Porém, o governo vetou esse projeto, para nossa surpresa, tá? O governo federal, e ele criou uma indenização no valor de 60 mil. Mas 60 mil, uma família com uma criança com deficiência, você gasta isso dentro de 12 meses assim, muito rápido. Porque nós sabemos, quem tem filhos com deficiência, os gastos, as despesas familiares são em dobro, muito maiores do que quem não tem um filho com deficiência. Então, Oswaldo, fale um pouco para nós
você é um homem com deficiência, né? E aí, o que você foi buscar da sua vida, sua formação e esse lindo projeto que foi o ANDI? Então, eu me considero, Graziela, assim, nasci com a deficiência, né? Mas graças a Deus e cuidado de família, sempre com muito amor, muito cuidado e preparação para a vida, a gente consegue realmente estar superando e crescendo. O talidomida era uma medicação importada, né? Até hoje a grande maioria das nossas substâncias medicamentosas. Ele já foi proibido no mundo no ano de 1960, mas no Brasil foi comercializado em 57 a 64. Como eu nasci em maio de 60, não parece, mas já faz tempinho. Não parece mesmo, tá ótimo. E causava inúmeras lesões, né? Por exemplo, desde as crianças nasciam sem braço, sem perna, esses aqui nasciam, porque a grande maioria era natimorto, muitos outros faleceram no primeiro ano de vida. Para você ter uma ideia, a minha geração, desses 7 anos, quando foi feito o levantamento pela Previdência Social, não existiam nem 800 sobreviventes dessa fase. Esse levantamento foi feito em 2007, 2006, por aí. Realmente foi aceito, foi regulamentado no segundo governo Lula da liberação realmente dessa indenização, que você fala que está sendo liberado hoje, né? Mas não além disso, uma pensão vitalícia, para que ajudasse realmente as famílias, porque esses cuidados, esses custos, eles são vitalícios, né? Então não adianta você colocar uma indenização de um episódio e as pendências vão continuar, né? É isso aí, Oswaldo, porque a pessoa com deficiência, você não consegue tirar. Por isso que o termo não é portador de deficiência. Exatamente. Né? É a pessoa com deficiência, porque a deficiência, ela irá permanecer. Permanece. Então, a questão da pensão é para tentar minimizar aquilo que as famílias, que as pessoas com deficiência perdem de oportunidade. Com certeza. É a redução de riscos, de perdas. Eu falo que é a redução de perdas, porque as perdas são muitas, querendo ou não. Dentro do mundo de oportunidades que nós temos hoje, de uma sociedade preconceituosa, a pessoa com deficiência, ela não vai ocupar, ela pode ocupar, mas para que ela ocupe o mesmo cargo com a pessoa sem deficiência, ela tem que provar reiteradamente a sua competência, né? É o sofrimento da meritocracia. Exatamente. E a gente só fala mais um pouquinho da talidomida. Lembrando, eu nasci, eu não enxergo do olho direito, não escuto o ouvido direito. A perna direita praticamente só tinha um pedacinho do outro joelho para baixo. A esquerda tem alguns comprometimentos menos graves. Mas com esses cuidados, com as superações, com cirurgias, você vai conseguindo superar por isso. Mas não são todos que têm essa oportunidade, que conseguem ter essa superação. Então, o poder público realmente deve assumir esse suporte inicial, esses cuidados, para que teoricamente, alguém que nasce com nível de deficiência que pode, de repente, ser considerado como um custo para o Estado, ele acaba sendo, pela vida toda, produtivo, sabe? Um cidadão que produz, que trabalha, que cuida da sua família, dos seus filhos, enfim. E como deve ser. Né? Lindo exemplo de superação, porque você Exato. foi vítima, né, de um medicamento, te causou uma deficiência física, sensorial aí, né, olho, ouvido. E o que você fez? Você foi estudar, você foi ganhar sua autonomia. O valor que o governo ele te deu, lógico, depois da fase adulta, né, como uma pensão, ajuda muito. Ajuda muito e te ajudou também a poder se capacitar para hoje estar aí prestando um serviço para a comunidade. Você está devolvendo, né? Isso é fabuloso. E dentro desse contexto todo, Sabina, você também foi se especializar, né? E aí você foi especializar para ajudar o irmão, foi isso? Sim. Qual é a sua formação hoje? Inicialmente eu comecei atuando na área de educação especial, né? Eu fiz o antigo magistério, curso normal, e aí trabalhei por anos nessa área, e enquanto isso eu fui me apaixonando pela área de cuidados. Então eu fui, porque não deixa de pertencer também, né? Tem essa questão do olhar integral, e aí eu me apaixonei pela enfermagem, e que dá esse suporte mais direto e imediatista, né, no pós-operatório, enfim, esse cuidado integrado para essas pessoas. Então, fiz enfermagem, atuei também por alguns anos, mas em paralelo, sempre focado também nessa causa,
né, pessoas com TEA, e aí a gente... Servidora sempre... pública também não? Não, Seu não. pai sim, né? Oswaldo, servidor público, prestou concurso? Sim. Ó. Fiz assim, fiz pedagogia, fiz psicopedagogia, enfim, estudei, né, para poder estar ajudando e contribuindo ao desenvolvimento desse trabalho. Uma das portas de entrada ao mercado de trabalho das pessoas com deficiência no Brasil são através dos concursos públicos, porque existem também ali o percentual de cotas. E eu sempre falo para as famílias, estude, porque o conhecimento ele é importante para todos e todas, ninguém vai levar isso de você, né? O conhecimento ele é libertador. Então, tente unir os estudos a uma possibilidade de emprego junto aos serviços públicos, prestando concurso, porque o concurso público ele não olha a sua foto. Não. E aí você pode colocar ali suas habilidades e ter aí o emprego, né? Ter uma garantia, uma estabilidade. E quando foi que vocês viraram a chave e falaram, cuidar do Oswaldo é importante, mas nós queremos cuidar de mais pessoas? Quando que houve isso? Então, isso, na verdade, há 31 anos atrás, né? E a gente, o Vadão estava na época com 8 anos, 9 anos, nós fundamos a primeira organização para autistas em Sorocaba, e a gente começou ali a participar de um grupo de famílias, não é? Só que a grande maioria das ONGs que trabalham com autista até hoje, mas na época voltaram bastante mais para o escolar, para o pedagógico, né, também que é necessário. Mas como o suporte dele é 3 e 3 bem, né, bem severo, né, não se usa mais termo, e a gente precisou o quê? Fazer buscas para poder desenvolver um trabalho bem mais focado em também, né, além do pedagógico, mas o clínico terapêutico. O Vadão ele teve uma crise muito séria, ele desenvolveu uma anorexia nervosa aos 14 anos. Ele ficou 11 meses internado em Minas Gerais, inicialmente na cidade de Tiradentes, depois em São João del Rei. E lá na verdade, começou o Projeto Anti. Entendeu? Sabendo, começou a discutir com a parceira e a gente começou a montar o projeto lá. Daí, cada vez mais a gente sente que deu... Naquela época, sabe, Graziela? Tínhamos 43 atendidos em Sorocaba de autistas. E essa provocação, até estava conversando isso ontem com essa mina, né? Esse fator de provocação, né? De mostrar uma realidade, ela traz novas, as pessoas parece que rompem essa casquinha, esse olhar e começa a perceber que a gente pode ter novas conquistas, dá para ampliar, dá para trabalhar com educacional, com social e também com o clínico terapêutico. É um trabalho que tem que ser muito mais amplo. E cada vez mais o trabalho social você vai tomando gosto pela realização. Você vai sentindo a felicidade das famílias. E tudo aquilo que você não conseguiu fazer inicialmente pelo seu filho, pela precariedade da época, de conhecimento e tudo mais, você enxerga nisso tudo aqueles pequenininhos que chegam junto ao nosso trabalho, sabe? Essa evolução que eles têm, a alegria das famílias, e a grande maioria realmente traz evolução muito grande. Então, essa alegria de realizar, esse sorriso no rosto de uma criança, esse brilho nos olhos deles, não existe motivação maior, sabe? Então, é força e gratidão mesmo. Então, uma necessidade do seu filho, que você teve que sair até do estado para buscar recursos. Exatamente. Você falou, não, eu sinto a necessidade de trazer isso mais próximo. O meu filho precisa ser atendido no domicílio dele. Foi o que te levou a montar a primeira casa de atendimento, né? Onde atenderia o seu filho e outras famílias. Exatamente. Então, aquilo que era uma paixão apenas familiar, uma necessidade, se tornou também um projeto, né? Um projeto de toda uma família, um projeto de vida, porque daí Sabina também veio. Então, e hoje vocês possuem 2 casas, 2 clínicas. Uma de atendimento, que eu vi aqui, o âmbito público, né, governamental, que é o ANDI. Então, sim, vocês atendem o SUS, sim, e atendem também através de convênios com o poder público, certo? Onde vocês recebem doações, onde é mantido, acredito, por recebimentos públicos e também doações, né? Para atendimento sem custo nenhum para a população. Exato. E existe o atendimento também privado, que é dentro de um instituto chamado Instituto Despertar, certo? Onde vocês atendem já o convênio e o particular. É isso. Então, e qual que é o trabalho desenvolvido por vocês hoje? Dentro do ANDI, para quem precisa do atendimento no setor público, qual o trabalho que o ANDI desenvolve em relação ao autismo?
onde ele tem desde o acolhimento das famílias, ajuda no diagnóstico, né? E começa todo desde o mais precoce possível até o clínico escolar. Temos hoje até um núcleo já escolar dentro de Ande também, que são com as salas para poder, que é chamar um projeto de amparo, que já está realizando há uns 3 anos. Quer dizer, a gente consegue hoje colocar tudo isso. Então, esse benefício todo vem para as famílias. E o Instituto Despertar ele vem justamente para ajudar esses recursos, para a gente conseguir mais conquistas, né? Porque o custo de TEA, para todos sabem, que é alto, e nem sempre essas verbas que recebe do poder público cobrem a despesa. A grande maioria das vezes não. Então a gente tem que fazer buscas. O Instituto Despertar, ele veio justamente e continua nessa necessidade de você completar recursos, você qualificar, sabe? Hoje temos uma equipe altamente qualificada com essa parceria. Por exemplo, a gente tem hoje supervisores que são mestres, entendeu? Então, a gente procura sempre não só a quantidade, mas qualificação, né? Ótimo. Procurar cada vez mais realmente oferecer essa referência de crescimento, né? Certo. E formação também de profissionais de suma importância, sempre foi uma preocupação nossa. E quais são os profissionais, Sabina, que vocês possuem? Quais são hoje as terapias existentes? Que vocês fornecem e Sim. quais são as terapias que vocês acham que realmente são essenciais para o autista? Hoje a gente tem psicologia, né? Trabalha também com análise do comportamento, trabalha com outras intervenções, outros protocolos comportamentais, como Denver, né? Nós temos terapia ocupacional dentro da ciência ABA, integração sensorial e Bobot. Temos fonoaudiologia, né? Também dentro da ciência ABA, processamento auditivo e Bobot também. Então, assim, comunicação alternativa. Então, cada especialidade tem o seu leque, né? Não é um profissional que é especialista em tudo, não. O profissional tem uma fono para comunicação alternativa, uma fono com um olhar mais voltado para o Bobot, uma fono. Então, assim, então, fora essas especialidades, nós temos psicomotricidade, nós temos musicoterapia, nutricionista, hidroterapia, que é a fisioterapia. Vocês trabalham com musicoterapia. Tá, com psicopedagogia. Psicopedagogia. E a psicoterapia ABA aplicada em ambiente natural. Vocês fazem também? Que Sim, hoje é uma grande demanda das sim. famílias. Hoje a gente não trabalha mais daquela forma. O ABA, como ciência, ela vem evoluindo ao longo desses anos, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem trabalha de forma naturalística. Então, nós temos uma estrutura onde as crianças realmente ficam não atrás de uma mesa, né? Mas sim brincando. Se você olha, você não fala assim, nossa, essa criança está em terapia. Não, porque realmente é forma de uma brincadeira, de uma forma lúdica, que isso já se torna reforçador, aquela atividade para a criança. E ela então aprende, se desenvolve de uma forma leve, né? Mas tudo isso de forma planejada, registrada, e você observa a evolução, né? Porque essa é a base da ciência. Tá. E esse profissional em ambiente naturalístico, ele chega aí para casa dessa criança, para a escola, é feito um trabalho assim para que os pais também participem? Sim. A gente oferece tanto isso pelo Instituto Despertar, né, na Ande. Infelizmente a gente não consegue devido ao recurso, né, ser mais baixo, né? Tá. Então a gente não consegue oferecer isso, No sistema, no SUS ainda não, porque imagine que a criança terá um profissional, né, quando fala assim ambiente naturalístico, desculpa interrompê-la, imagine que terá um profissional para acompanhá-lo na sua vida, na rotina diária, sendo no mínimo entre 20 e 30 horas por semana. Então, o SUS hoje não consegue fornecer essa assistência. O que o SUS consegue fornecer é uma escola inclusiva, que eu acredito que seja um dos projetos, né, que vem avançando muito isso dentro da política pública estadual, federal e municipal. Então, é ter uma escola inclusiva especializada para o atendimento do autista. Não é excluir esse autista também, porque se esse autista ele tiver a capacidade de ir para uma escola regular, nós dizemos a capacidade não só cognitiva, a capacidade emocional, né, da interação social, porque não adianta você falar assim, eu vou colocar meu filho numa escola regular, ele é suporte nível 3. Se ele não tiver um AT, um assistente, um professor adjunto que acompanhe em sala de aula, porque senão ele vai ficar perdido. Ele vai sofrer bullying, ele vai sofrer depressão. A pressão social contra aquela criança que é largada dentro de uma unidade escolar sem um assistente é muito maior,
né? As perdas são piores. Então, eu acho que é uma forma de preservação. Mas esse trabalho hoje do terapeuta naturalístico, que vai com a criança dentro do ambiente natural, que vai com a família, prestar um atendimento e ver a evolução, aplicar técnicas de terapia naquela criança, isso faz toda a diferença. Sim. Então, esse terapeuta, além do ambiente escolar, domiciliar, na própria clínica também oferecemos esse suporte, esse ambiente para essa intervenção. Que costumo colocar, é um grande fator reforçador do envolvimento com a terapia. Né? E a ANDI também, a gente não consegue oferecer esse recurso escolar, né, esse acompanhamento escolar e domiciliar. Mas, dentro da própria ANDI também tem esse recurso naturalista. Eu acho fabuloso. Né? Eu estou vivenciando isso agora. Meu filho se tornou adolescente, está com 13 anos, e eu preciso ensiná-lo a ganhar essa autonomia dele ir à terapia sozinho. Então, nós vamos fazer o exercício de levá-lo de ônibus. Acho que vai ser importante não só para o meu filho, mas para mim também. Até mesmo agora como vereadora, porque eu vou conseguir aí talvez mostrar a rotina de uma mulher, né, da maioria das mulheres, que hoje eu tenho privilégio, mas a maioria da sociedade, ela não tem privilégios. Então, como que é para essas mães levar um filho a uma terapia, ter que enfrentar um ônibus, e o meu filho vai ter que aprender a sozinho, a pegar um circular, a descer na terapia, a voltar para casa, a seguir o roteiro, a segurança dele. A insegurança minha como mãe vai ser gigante, mas é o crescimento dele. E se a gente não desabrochar, né, os nossos TEAs, essas crianças para o universo, para o mundo, nós vamos estar ali colocando eles numa caixinha de exclusão. E falando de exclusão, eu queria que você falasse um pouco, Oswaldo, você como uma pessoa com deficiência, dentro desse universo que você atende aí diariamente, o que significa o capacitismo? Tem que capacitar realmente para que tenha a condição de inclusão na sociedade, no mercado de trabalho, sabe? As pessoas entenderem que essa condição de deficiência, ela é só mais um desafio, e a grande maioria realmente vem com uma força de vontade, sabe? Algo assim realmente divino, sabe? De superação, sabe? De conseguir. Então, mas tem que ter ajuda, a pessoa tem que se ajudar, ser capacitada. Você não está relatando o seu filho, precisa ser treinamento, aprender a fazer tudo isso. Essa é a rotina. Né? Esse é o trabalho que é feito com autismo, com a deficiência em geral, com todas as pessoas que têm esse desafio, né? E sempre muito com amor, com cuidado, mas mostrando que é possível, né? Na verdade, não é o ismo de diminuição, mas sim a capacidade, né? A evolução do ser com deficiência. Exatamente. Né? Que é um ser extremamente evoluído. Precisam ter esse olhar, né? A grande maioria tem essa força, né? Entendeu? Tem superação e vão se superando e vão vendo que tudo isso é um motivador, né? Tanto é como o filho com o TEA, né? Exato. Inicialmente você fala, nossa, meu filho, a gente até ouvia falar, nossa, eu nunca gostei de ouvir isso. Meu filho tem problema. Eu falei, não, é uma oportunidade, é um desafio, sabe? É uma pessoa especial que vem dentro da gente, da nossa família, do nosso seio, para poder nos ajudar. Por exemplo, o Vadão hoje proporciona, por exemplo, atendimento baseado na experiência com ele, abaixo de Deus, e a ajuda da sociedade, enfim, das pessoas colaborando e ajudando, para mais de 300 pessoas, 400 pessoas. Isso que eu ia perguntar, pessoas. Quantas pessoas vocês atenderam? O Andy tem quantos anos? Ela começa já com a minha inicial de deficiência, por isso chama Associação Amigo Deficiente, mas mantém o Centro de Excelência em Autismo, por isso que começou com uma questão de uma necessidade física mesmo, depois ela também ampliou para a questão do TEA. Então, atendendo o TEA, hoje vamos para 15 anos. 15 anos atendendo o TEA. Exatamente. Certo. E quantos atendidos foram nesses 15 anos? Vários, né, Sabrina? Centenas, né? Muitos. Nossa. Entre indas e vindas. Hoje nós temos 100, né? Hoje vocês têm 100 atendidos. 102 atendidos. E vocês acreditam que já passou aí centenas, mais de 200 famílias? Não, mais de 500. Mais de 500 famílias já atenderam nesses 15 anos. Todas as formas de gente. E eu acho que o bacana é quando você também vê a evolução, né? Entre uma criança com 2, 3 anos e de repente ela está com 13, 15 anos, olha, tô tendo uma redução de terapias, porque eu falo que a deficiente nunca deixa as terapias, um dia ele vai precisar de novo, mas estou reduzindo, né? A Andy tem um olhar, né, social, terapêutico e educacional.
Então, dentro disso, quando a gente acolhe uma criança, a gente vê qual que é a necessidade e o suporte que aquela família também precisa. E, por exemplo, a gente já teve vários casos de alta da parte clínica. Hoje a gente está tendo com o Tia Amparo, né, que é esse núcleo educacional. Tia Amparo. Tia Amparo, que é o núcleo educacional. Ele vem com o objetivo de preparar essa criança com TEA para estar na inclusão. Não tirá-lo da escola regular, do ensino regular, isso, né, e fazer uma exclusão. Não. É aprimorar, prepará-lo para isso. Ah, tá. Conseguiu. Nossa, ela está... E a gente, apesar de 3 anos aí de existência do Tia Amparo, a gente já está com um caso que, graças a Deus, provavelmente, né, no decorrer desse ano que vem, a gente consiga colocá-lo na inclusão de uma forma preparada, estruturada, realmente para que essa criança, que esse aluno não seja, realmente, não sofra bullying, não sofra, sabe, nenhum tipo certo. de... Não fica excluído, não né? fica excluído. E também limitá-lo, né? Falar assim, não, Sim. ele tem TEA, ele não consegue, ou ele não pode, né? Sim. Então, assim, não, ele consegue, ele pode, a gente não sabe até quanto essas crianças podem, o quanto de desenvolvimento elas podem chegar. Sim, A gente tem que sempre... Cientificamente, né, almejar muitos o máximo. estudos, né? Sim. Cientificamente, são muitos estudos sobre o TEA, vem aprimorando cada vez mais, novos métodos, técnicas. A gente vê que é uma área que não para de ser estudada. Só que a gente também vê o TEA como uma questão assim, os pais estão envelhecendo. Exatamente. Hoje no Brasil, as famílias decidiram, os padrões totalmente mudaram, então você vê casais tendo filho muito mais tarde, né? Então, uma população que envelhece. E essas crianças com deficiência? Quem irá cuidar? Então, eu sei que você tem um projeto do coração, e esse projeto está sendo escrito, né? Acho que já está sendo, talvez aí esteja no alicerce. Como que está isso? Que projeto que é esse, Oswaldo? Fale um pouco para nós sobre a questão tão importante que é o futuro das pessoas com deficiência, principalmente aqueles que já não tiverem mais os seus responsáveis. Então, essa na verdade, uma das grandes aflições das famílias, quando descobre, percebe, principalmente suporte 3, e quando a gente partir, com quem vai ficar esse meu filho, né? E aí começa, assim, a grande maioria das famílias criar, como que eu vou deixar então a estrutura? Então, existem vários projetos de realização, né, de vários locais. O nosso está em fase de já estar aprovado o projeto, já está captando recurso público para a construção. Está tudo legalizado, tudo certinho, preparamos o terreno, está tudo já bem adiantado, né? É só começar. E qual que é a ideia? A ideia é fazer realmente o que ele resida lá. Ele vai ser atendido normalmente na instituição do trabalho em Ande, né? Ele fica ali nesse período de diurno, e à noite ou ele vai para um lugar preparado, uma residência inclusive que ele possa morar, né, com a continuidade daqueles cuidados, ou ele vai para um outro tipo de trabalho, não é? Então a gente faz com que realmente isso se torne uma residência adaptada, com cuidados. Legal. Né? E isso já totalmente aliado com o trabalho clínico, terapêutico e educacional. Eu ouvi dizer já que o governo federal tem um programa, tá, da residência inclusiva, as pessoas em situação de rua com deficiência, Sim. que não conseguem gerir os seus atos da vida civil de forma independente. Certo. Então, eu acredito que esse projeto ele precisa avançar. E aí que vem a discussão, né? Porque os três o poder municipal, estadual, a esfera um joga para o outro, e quem irá assumir a responsabilidade pelos cuidados das pessoas com deficiências que não têm essa faculdade mental, que já não são apenas os TEA, mas sim a pessoa com deficiência cognitiva incapaz de gerir, né, as suas responsabilidades. Então, ela precisa de um suporte. E eu digo que é um suporte e não unicamente o poder de decisão, que uma outra pessoa vai decidir por ela, mas sim compartilhar, né? Ela querer falar assim, não, hoje eu quero almoçar neste horário, então ela vai ter alguém que dará voz a isso. Eu acho que esse projeto é fabuloso, nós precisamos cada vez cobrar do governo federal isso como uma política pública, e para que o Estado e os municípios venham a implantar, para que tenhamos, sim, núcleos de casas inclusivas que possam receber essas pessoas que ficaram desassistidas, que perderam seus pais, suas mães, os responsáveis, né?
assim como é o processo de interdição, que é importante. Eu acho que a gente tem que até ter um outro olhar, uma outra perspectiva em relação a isso. Quantos adultos, assim, né, pessoas típicas, qual a faixa etária, mais ou menos, que ela sai da casa dos pais? Né? Geralmente, 20 e poucos anos, fez a faculdade, ou casou, enfim, e já não reside mais com seus pais. E assim, por que a gente espera que a pessoa com deficiência, né, com algum comprometimento, questão cognitiva afetada, ela vai passar o resto da vida morando com os pais? Será que ela não tem o direito de ter a sua casa? E uma casa com pessoas que estejam preparadas, uma casa que esteja adaptada para ela poder sim ir trabalhar, realizar seu cozinhar, lavar sua roupa, realizar seus cuidados, lógico, respeitando o seu grau de comprometimento. Talvez ele não consiga fazer tudo isso, mas alguma coisinha ele consegue fazer. Então, acho que a gente tem que mudar um pouquinho esse olhar. Não só pensar naquele que ficou órfão, ou, né, ou que já não tem aquele cuidador. Ótimo, entendi. Mas sim, prepará-lo para aquilo enquanto os pais estão vivos. E vou na casa dos meus pais. Não tem aquela necessidade só nível do cuidado, mas sim só aquela questão afetiva, porque o cuidado, de uma forma ou outra, ele vai conseguir suprir, nem que seja com a ajuda de outras pessoas, né? Certo, é mudar a forma de terapia, né? E você dá o cuidado. Acabamos de receber também a política pública do cuidado, que é super importante. E quando se fala assim, em cuidado, é cuidar do outro, mas também cuidar de quem cuida, que é uma demonstração de amor. E acaba sendo uma responsabilidade de toda a sociedade, porque nós temos várias mães deixando seus empregos para se dedicar integralmente aos cuidados. Nós temos pessoas comuns, que de repente o pai se tornou uma pessoa com deficiência, em decorrência da demência, do Alzheimer, né, uma doença aí mental que afetou, e essa pessoa precisa de cuidado integral. Então, vai estar deixando o mercado de trabalho. Quem está deixando de ser produtivo? Muitas vezes não é a pessoa com deficiência, mas o seu cuidador. E aí o Estado tem que dar um amparo a essa pessoa. É uma política pública nacional emergente que nós precisamos. No Brasil nós temos muitas pessoas com deficiências. O trabalho terapêutico ajuda da capacidade de autonomia da pessoa com deficiência, mas aqueles que atingirem um nível que não conseguem essa independência, esse cuidador ele precisa também desse cuidado. E não é só o cuidado psicológico, né, o emocional que nós dizemos, mas sim também o cuidado financeiro. O material, né? O material. A gente precisa, né? Porque a pessoa sem ter o feijão e o arroz para se alimentar, como que ela vai ser produtiva? Como que ela vai ter força para se dedicar e cuidar do outro? Com certeza. É trocar uma fralda diariamente, mudar de posição. Vocês trabalham na enfermagem, trabalharam, sabem. São muitas lutas que eu acho que nós precisamos cada vez mais estarmos unidos. Pais, entidades, poder público, sim, a sociedade como um todo. Os empresários do Brasil começarem a empregar pessoas com deficiência. Temos muitos que estão querendo uma oportunidade de emprego e não têm essa primeira oportunidade. Empreguem, porque suas empresas também têm aí benefícios fiscais quando empregam pessoas com deficiência. Não é colocar um deficiente auditivo numa linha de produção que o barulho é gigantesco e deixar a pessoa ainda mais sem audição. Né, para preencher números. Sim. Sim dar oportunidade de fato de colocar numa gerência, numa administração, dar oportunidade de serem reconhecidas pessoas com deficiência com uma remuneração adequada. Né? Um mundo mais justo e inclusivo. Tem que ter essa oportunidade, e eu acredito muito que as discussões, né, essa discussão de política pública, essas discussões dessas necessidades, essa discussão de ideias, essa provocação, como a gente fala, é o caminho, né? Essa conscientização, sabe? Levar essa realidade. Você fala em TEA, passa muito, a gente vê muito romântico, bonito, na televisão, nos filmes, aqui no Suporte 1, que é em casa, toca piano, aquela coisa. Não é sempre assim. Não é sempre assim. Sim. E saber que sempre tem que ter os cuidados, sabe? Tem que ter bastante cuidadoso com tudo isso, que precisa desse suporte, precisa dessa ajuda, né? E sempre a família que cuida, a família que está junto, mais próximo, os profissionais, também precisa ser cuidados emocionalmente, materialmente, sabe? E isso, quem assume o poder público, saiba que estão assumindo essa responsabilidade também. Né? Estão assumindo essa responsabilidade também. E o que vocês acham em termos de inovação e impactos no nosso futuro? O que 2025, o que nós podemos esperar
do Andy, do Oswaldo, da Sabina, que tanto fizeram pela população com deficiência em Sorocaba? Nós temos vários projetos, né? Acho que a gente está ao longo desses anos preparando para agora, em 2025, muita coisa sair do papel, né? Porque muita dessa parte burocrática a gente já ganhou, né? Já conquistou, graças a Deus, né? E graças a tantas pessoas que nos ajudaram, que passaram pelo nosso caminho e que estão no nosso caminho até hoje, que contribuíram de alguma forma para a gente conseguir. Esse ano a gente tem muitos desafios. A moradia assistida, que é um grande sonho. A gente tem conquistas em relação à Andy, a Te Amparo, a ampliação do Te Amparo, acho que é fundamental hoje, né? E o Despertar também, sempre procurando inovar suas intervenções, sempre trazer o que há de novo, as últimas pesquisas têm trazido, como as ciências têm evoluído, para a gente poder continuar crescendo. E sempre isso em contrapartida, porque assim não adianta, a gente pensa Andy e Despertar como um grupo. São duas empresas, mas o grupo é sempre um trazendo conhecimento para o outro, né? A Andy sempre trazendo esse olhar social, humano, acolhedor, né? E vendo muito lado da questão familiar. E o Instituto trazendo muito também essa questão do conhecimento, dividindo esse conhecimento e contribuindo, né? Então, a gente sempre trabalha aí, os dois juntos. Né? Eu sou um otimista, assim, de nascença, graças a Deus, e eu acredito sempre no quê? Aumentar as parcerias. Sabe, cada vez ampliar mais, mostrar para a sociedade, para a gente conscientizando e formando parcerias. Fortalecendo já existe, tanto num trabalho como no outro, tanto com os profissionais, como com o poder público, com a sociedade em geral, entendeu? E realmente começar a cada vez mais concretizar. E levar o quê? Como que você consegue uma ampliação dessas parcerias? Levando conhecimento, passando as necessidades, conscientizando. E a conscientização ela vai levar à diminuição do preconceito, numa série de discussões que é impossível alguém se envolver num quadro, conhecimento de um familiar desse, num quadro desse, que ele não se envolva, que ele procure ajudar de alguma forma, sabe? Ele sempre ajuda, sabe? Sempre de uma forma ou de outra, ele ajuda dentro das suas possibilidades, ele se envolve, né, filha? É praticamente impossível as pessoas não se envolverem, sabe? Não ajudarem, sabe? Não participarem disso. As pessoas falam, mas eu não posso levar dinheiro. Gente, leva um amparo, leva um apoio, um voluntariado, sabe? Participe de alguma forma, ajudando a fazer um contato com alguém que possa participar disso, que possa ajudar, sabe? Com autoridade, enfim, que se conscientize. E qual que é o contato para quem deseja fazer doações ou então quem queira se voluntariar a ajudar nos projetos dentro do Instituto Andy? Qual que é o contato? Nós temos as nossas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto os nossos sites, Facebook, né? Que assim, é uma boa porta de entrada. Olha ali para a câmera e passar? Pode passar, Sabina, fique à vontade. Nós temos o Instagram. Telefone de contato. Deu branco, né? Despertar Sorocaba, né? @Despertar Sorocaba e @Andy Sorocaba. Os contatos do Instagram. Andy. AMDE Sorocaba. M de mãe. @, Despertar Sorocaba. Né? E aí pode estar nos seguindo, lá tem todos os contatos de WhatsApp, tem os links que vai direto para os nossos WhatsApp, para não precisar, vamos registrar o telefone. Lá se consegue. E nos sigam, né, para poder estar acompanhando todo o nosso trabalho. E eu quero deixar uma informação muito importante, que nós estamos falando do autista. Recentemente, nós tivemos aí a informação da mudança do CID. O ano passado tivemos uma política pública que não há necessidade de atualizar laudos médicos. Então, os laudos, eles vão permanecer, porque a pessoa com deficiência, ela não muda a deficiência. E neste ano, o CID-10 para os autistas foi trocado pelo CID-11. Então, todos os autistas não existe mais. A pessoa com deficiência, quando o médico, o pediatra, pode já colocar CID-11. E depois ele coloca lá o subtítulo, né? Que é o A062. Tem vários As, e meia, que eu sei que tem os 6, são os subtítulos. Mas o CID agora, para a pessoa com espectro do autismo, é o CID-11. Então, papai e mamãe vai ter que atualizar laudo, hein?
Provavelmente. Eles sempre inventam alguma desculpinha para que a documentação seja refeita, tá? Essa é uma informação importante que eu não poderia te deixar. O nosso Pó de Graça está chegando ao fim, essa conversa deliciosa aqui, aprendendo muito com duas pessoas que se dedicam, como eu falei no início, a cuidar de pessoas. E como dica de leitura, que eu sempre trago, é uma dica, ultimamente eu ando lendo muito, porque o cargo exige, né? Advogada, vereadora, e nós estamos num mundo que as coisas elas estão assim aceleradas demais depois do WhatsApp. Eu falo que o WhatsApp veio para nos ajudar, trouxe aproximação, mas ao mesmo tempo acelerou nossa mente, nossa vida, nosso corpo, a nossa fisiologia é outra. E cada vez mais nós estamos nos adaptando a tudo isso, ainda mais eu que sou a dinossauro, né, de 82, então... Estamos aí. Passando por N fases, né? E eu tô lendo esse daqui, que é da Ana Gabriela Godinho Lima, tá? Cidade, Gênero e Infância. Nós estamos estudando como criar cidades inteligentes e cidades inclusivas a todos e todas. Porque eu li que é a Cidade Feministas. As cidades, elas não foram feitas para crianças, não foram feitas para os idosos, para os deficientes, nem para as mulheres. Tá? As cidades foram feitas, tanto que você pode ver uma escada rolante dentro de um shopping. Hoje os shoppings não tem mais escada rolante, os novos shoppings eles são térreos. Por quê? Uma escada rolante, onde não dá para descer uma cadeira de rodas, ou onde não dá para descer um carrinho de bebê, como que a mulher vai transitar dentro do shopping, né? Impossível. É impossível. Quando você fala de um ônibus coletivo, que nós não temos a segurança para a mulher, para o autista, para o deficiente, você tem um assento separado para o idoso, quando na verdade nós deveríamos ter vários assentos, porque quem mais utiliza o transporte público coletivo são as pessoas que perderam as suas habilitações, né? Então, é um idoso e aí você não tem esse transporte adaptado. E quando nós falamos de criança, como pode os parques infantis não ter torneira, muitas vezes não ter banheiro, porque uma mãe que leva um filho a um parque, a criança vai se sujar, ela precisa lavar a mão, ela precisa usar o banheiro, trocar uma fralda. Exato. E nós não temos banheiro em todas as praças públicas. Então, as cidades não foram feitas para esse público, que é a maioria. E nós precisamos mudar essa realidade. Então, é um trabalho conjunto do poder público, da sociedade civil, organizada, né, do cidadão e das pessoas que querem um mundo melhor. E eu, doutora Grazi, estou utilizando a minha voz, que eu falo que a voz tem poder e toda história importa, para potencializar pessoas a criarem a coragem de fazermos um mundo muito melhor, através da iniciativa que é a nossa coragem e audácia. Então, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui hoje, Oswaldo, Sabina, muito obrigada pela essa oportunidade, pelo nosso pod, por estarem dividindo um pouco conosco a história de vocês, o trabalho magnífico. Espero que os nossos seguidores possam acessar as redes sociais do Oswaldo, da Sabina, dos projetos que eles estão aí implementando. A população de Sorocaba vai lá conhecer, vai auxiliar, vai doar um pouco também do tempo, doar valores, que é importante para que os projetos permaneçam. E nós estaremos aqui na torcida para que a escola inclusiva aconteça e que tenham vários alunos, para que as clínicas terapêuticas de vocês prosperem e que as pessoas encontrem lá uma esperança. E para que a casa inclusiva, como que é o nome? Moradia Assistida. Moradia Assistida se torne um projeto real e modelo para ser seguido em todo o nosso país. Tá? Considerações finais, a palavra é com vocês. E que esse modelo, por exemplo, de casa inclusiva, torna-se, por exemplo, uma prática comum, né? Que as pessoas entendam que é com o pontapé inicial, que algo parece tão complexo, tão difícil de conseguir, parece uma conquista impossível, não é. Basta o primeiro passo. Toda hora a gente fala, para galgar uma grande escalada, uma escada, parece que no fim. Não, é o primeiro degrau, o segundo, e você vai indo, você vai se conscientizando, você vai conversando, você vai conscientizando e formando grupos, cooperações, formando parcerias. É assim que a gente consegue evoluir as conquistas, né? E quero agradecer a oportunidade, de estar divulgando nosso trabalho, de estar passando um pouquinho assim de padrão de normalidade, principalmente esse diagnóstico inicial para as famílias, perceber todo pai, toda mãe, quando recebe o diagnóstico, saiba que é uma grande oportunidade de ser feliz. O pai vai ter que talvez se esforçar um pouquinho mais para sustentar, mas toda essa discussão de política pública, cada vez mais as famílias vão ter um suporte maior também, eu tenho certeza que o resultado será esse. Estamos muito otimistas, cada vez acreditando mais no futuro, cada dia melhor e mais brilhante, né?
Obrigado de Zóia. coração pela oportunidade, querido. Imagina, agradeço. Sabina, quer fazer considerações finais, deixar algum recado para as famílias? Fique à Acho vontade. que ele já falou tudo, né? Meu pai é um homem inspirador. Eu falo que eu falo assim, pai, você é um desbravador. Você num lugar onde não tinha nada, né? Ou um pouquinho foi lá. Eu falei assim, foi desbravando e foi avançando e hoje vai abrindo caminho para outras pessoas carregar essas bandeiras e continuar essa luta, né? E só somar forças para avançarmos cada vez mais. Essa é a nossa expectativa. A gente fala em grande né? parceria, pai é grande parceira aqui, né? Sempre a gente nessa Parabéns, troca, em família. crescendo, sabe? Obrigado, Parabéns. querido. Nós agradecemos pela oportunidade que você nos dá Obrigada. sempre e por tudo, né? Que você sempre... Imagina, que isso. Nós estamos aqui, eu, doutora Grazi, que, né, tem uma atuação lá em Sorocaba, são muitas famílias que nos procuram, e eu deixo um abraço a vocês, sorocabanos, deixamos aqui um abraço a todas as famílias Teias. Obrigada por nos seguirem, deixe um like lá, mas não só deixe o like não, compartilhe, se torne um seguidor, espalhe a informação, porque o Pod Grazi é informação. Mais uma vez, obrigada e até o nosso próximo programa. Não, eu falo pra você, assista todos, divulgue e aquilo que você achar que é uma informação importante, compartilhe, porque mais pessoas precisam adquirir conhecimento. Obrigada, que Deus abençoe a todos vocês. Obrigada, Oswaldo Brando e Sabrina, de coração. Obrigado, Graziela. Tudo de bom.